Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. Fala, corretor! Começando mais um JD Cast e hoje, Ricardinho, é um episódio muito especial e um dos mais importantes do ano, com certeza. É o nosso próximo lançamento. Próximo lançamento dessa semana já, né? Então a gente vai lançar o Monamboca e hoje a gente trouxe gente gabaritada aqui para falar desse produto. E antes disso eu preciso mandar, Rafael, um abraço para você, Fabrício, meu lindo, que tá assistindo a gente. Um abração, que vê, Fabrício. comenta direto com a gente aqui, tá gostando. Então assim, ó, Fabrício, ó, um beijo, um abraço para você e lógico, manda pra sua equipe, fala assim, gente, curte o canal dos meninos, assistam, compartilham, porque de novo, Rafael, a gente só traz aqui gente de peso, gente gabaritada, porque a gente quer fazer você mudar a sua linha de pensar, o seu modo de vender aqui dentro. E hoje, Ricardinho, nós vamos trazer dicas fundamentais com uma profissional que está vivendo esse produto. Sim, hoje vai ser uma aula. Vai ser uma aula. Eu tenho certeza, eu conheci ela, tô conhecendo na gravação, mas já me impressionei assistindo, né, o evento do próprio produto, né? Sim. O meeting. E eu tenho certeza, você, corretor, esse produto é muito especial, ele é muito importante e vamos aproveitar, vamos tirar todas as dúvidas para mandar muito bem nesse próximo lançamento. E sem mais delongas, Rafael, hoje a gente traz aqui a Andréia, nossa Andréia da Diálogo. Hoje nós estamos aqui 100% com a equipe da Diálogo, porque isso aqui vai ter peso hoje. A gente quer esmiuçar o produto ao máximo para que todo mundo já nessa semana, né, todo mundo já faça todas as vendas e tire, ó, o melhor proveito do projeto e, logicamente, do cliente de vocês. Seja muito bem-vinda, Andréia. Muito obrigada. Boa noite, Gina. Boa noite. Fiquei muito feliz com o convite. Quero agradecer, ter essa oportunidade de mostrar para vocês esse produto Monan, que é uma moca à parte. É verdade, uma moca à parte. É verdade, é um produtaço, hein? E é moca. Produto monumental. E é moca, né? Na melhor rua da Moca, né? A Rua Madre de Deus é um ícone no bairro. Que então, já temos históricos, diz Muitos passagem. históricos. Temos históricos bacanas na própria rua, né? A Diálogo já no bairro da Moca tem mais de 6 empreendimentos, né? Então, Só naquela rua é um sucesso. tem mais 2. Com certeza. E eu que já fui morador da Moca, sou
sou filho de... Sou neto de italiano, morei na Rua do Acre. Para mim, aquilo lá tem muito sentimento. Ele é a cereja pra você, né? Onde você gostaria de morar, né? Eu tô querendo gravar um quadro que eu vou falar sobre isso. Sabe isso daí. Mas nós dois somos apaixonados pela linha Monan. Né? Exatamente. Rafael, o lançamento essa semana, dá tempo ainda de você tempo. garantir sua Faz unidade. faz uma proposta. Vou chavecar o pessoal lá. 137 metros, é maravilhosa a planta. E antes da gente, assim como de praxe aqui, André, antes da gente falar efetivamente do produto, porque a gente vai falar bastante hoje aqui do produto, a gente queria até para inspirar todo mundo que tá vendo aqui, você contasse um pouquinho da tua trajetória, assim, pessoa nova, logicamente, mas quantos anos você já tem de mercado? Porque a gente sempre sabe que o pessoal é super curioso, né, para saber a história de todo mundo aqui, então gostaria de convidar você a começar por aí. Abra seu coração e conte pra gente. Vamos humanizar. Vamos se inspirar em quem faz a diferença. Perfeito, vamos lá. Então, meu nome é Andréia, eu tenho 18 anos de mercado imobiliário. Comecei como advogada, né? Então, eu era freelance no final de semana, assinando contrato. Aí, um belo dia, eu falei assim, melhor eu ir ser corretora. Vamos ganhar dinheiro. Caramba! Aí eu falei assim, não, vamos ganhar dinheiro. Aí eu comecei como corretora, e aí depois eu fui galgando novos espaços, aí eu fui para gerente, depois assumi uma diretoria de online, e aí não obstante, né, toda essa evolução jurídica e comercial, aceitei o desafio de ir para Diálogo como gerente comercial para galgar novos horizontes e poder contribuir para essa equipe de vendas de uma forma diferente do outro lado da porta. Da mesa, né? Hoje você está na outra mesa. É. E assim, e o legal, Rafa, é que hoje ela cuida de empreendimentos muito... que tem um peso, né? Um significado muito grande dentro da Diálogo, né? Não é só o Monan Moca que está sob a sua responsabilidade. E eu acho que o desafio assim, maior que eu tive é esse convite da Diálogo, eu quero agradecer imensamente, é cuidar dessa linha autoral que compreende os empreendimentos de alto padrão, que ainda estão muitos por vir, tem muitos ainda. Opa! Isso é só isso é spoiler. É o começo de muita coisa grande que vai vir. Então, vai deixar o pessoal com água na boca, hein? Mas não posso falar nada, é segredo, é 7 chaves, Ricardinho. Nem pra você eu posso contar. Ai, caramba! Mas você vê, a gente começou lá atrás, né, com o Le Parque, ali na Vila Nova, Paulista, né? Isso, ali no Itaim. Depois a gente veio também com o Dom, na Vila Nova Conceição. Sim. O Monan Moema. O Monan Moca, que agora vai ser o nosso futuro lançamento essa semana, Sim. que vai arrasar. Vai ser muito especial. E? Também nós temos ali no... Não, calma. A outra? Moema ainda a gente tem o Okena. Sim, eu quero ver se ela fala o próximo lançamento. Também faz parte dessa linha autoral também, que a gente já começou a trabalhar de uma forma diferente com o Gran High. O Gran High também, né? Alto da Boa Vista, que aí a gente tem lá gerador full também. Então já tem vários indícios ali de um posicionamento diferente, né? Isso, e de cuidados que a gente está tendo com os nossos empreendimentos. Bem legal isso daí. E aí, Rafa, a gente, assim, pra gente, sem mais delongas, né? Pra gente começar a falar do empreendimento, eu acho que eu queria começar falando com você, Andréia, acho que de uma coisa que pra gente é o básico, né? Pra qualquer empreendimento, que é o endereço dele. É a localização, né? Que pela jornada, assim, acho que em toda a sua experiência, nos 19 anos de... 19, né? 19 anos de mercado que você tem. A jornada de compra de um cliente começa pela localização. É muito importante. Né? Eu primeiro escolho onde eu quero morar. Aí eu vou ver o que tem lá. Né? Então... É um fator decisório para compra. É o start inicial, né? É o start. É porque o objeto de desejo é a localização, porque a gente mora numa cidade chamada São Paulo, né? Então, você tem muito trânsito, você tem muito congestionamento. Então, querendo ou não, a localização é o que vai trazer qualidade de vida para ele. Sim. Então, o endereço nobre traz o quê? Nobreza para a pessoa, traz também conforto, traz também... Facilidade, bem-estar, fácil acesso, locomoção. E hoje acho que isso que é importante, né? A gente precisa trabalhar bem o nosso tempo para a gente poder ter qualidade de vida com a nossa família, com os nossos entes queridos, né? Então, acho que é isso que todo mundo busca. E se a gente pensar especificamente na Madre de Deus, acho que vale a pena a gente pontuar para todo mundo, né? Que a gente está falando de um terreno que ele não é um quarteirão, né? Porque faltaria uma rua, mas ele está entre a Padre Raposo, a Corupacê
e a Madre de Deus. Então a gente tem a entrada do empreendimento pela Madre de Deus e a entrada da Torre Home Spaces pela Curupacê, certo? Isso, exato. E a própria Madre de Deus, ela é uma rua extremamente charmosa e gostosa, e extremamente conhecida também na região, né? Então A gente tem um entorno muito rico, né? tem um entorno muito rico. Até Então queria que você citasse. Tem, a gente tem ali, é um miolo ali, é o coração da Moca, né? Então você tá ali muito perto da Paz de Barros, você tá perto do Clube Juventus. que é uma tremenda via de acesso, né? Exato. Atravessa a Moca inteira. E você tá muito perto da região da Zona Sul do Ipiranga. Então, assim, às vezes é mais fácil você ir para Ipiranga do que você ir para o Tatuapé. É mais fácil você ir para o centro do que você ir pela Radial, por dentro. Então, você tem uma facilidade de acesso ali enorme. Então, por isso que essa rua é tão buscada. E a gente, e assim, tentar costurar bastante esse discurso de localização, porque a gente sabe, né, que um dos fatores primordiais que os corretores precisam ter para conseguir efetuar as vendas é conhecer direitinho o endereço, né? Não é simplesmente a rua, né? Não é a Rua Madre de Deus XYZ. Ele precisa conhecer as travessas, ele precisa conhecer o fluxo do trânsito, ele precisa conhecer para onde vai, para onde fica, o que tem no entorno, porque na hora de um fechamento, principalmente assim, a gente sabe que o público da Moca, ele é um público bem raiz, bem enraizado no bairro, né? Então a Moca, ela tem essa leitura, vai de Tem tradição, de é um tradição, bairro exatamente, tradicional, exatamente, a palavra que tá procurando. Tradicional, de você não ter essa migração muito exagerada da Moca para fora, porque as pessoas que moram na Moca gostam da Moca, são moquenses, Moquenses, né? você fala Moquenses raiz, torcemos para o Juventus, comemos o canole, vamos nas pizzarias porque a gente bate no peito, né? Eu não sou da Moca, né? Mas só me colocando como moquense, a gente bate no peito de que é o bairro que eu escolhi para morar e que eu vivo já atualmente. E a gente tem essa migração também dos bairros adjacentes, que daí você colocou a própria Vila Prudente, que não é muito longe, o ABC, Ipiranga, Tatuapé, que as pessoas buscam também a Moca, por toda a infraestrutura que ela tem. Você sabe que esse produto ele tem um diferencial, o lazer. E tem uma pesquisa que a gente já fez e já tem alguns indícios de resultado que o cliente também busca um lazer diferenciado. Então, ele está vindo de outras regiões por conta do lazer. Então, é claro que aquele cliente da microrregião, ele já conhece onde é a gastronomia, Sim. onde é o mercado, onde Já é o consome shopping. isso, né? Ele já consome sabe o dia a o que é bom, dia. né? Ele sabe o que é bom. Mas o corretor precisa ter tudo na ponta da língua, sabe por quê? Porque é esse cliente que está migrando que precisa ensinar para ele por que a Moca é E tão no primeiro boa. momento ele não sabe. Não sabe. Ele não sabe se o cliente é da Porque Moca ele só ou... veio pelo projeto. Exatamente. Por isso que um projeto bem desenhado é um sucesso, né? Como vai ser o Monan Moca essa semana, assim, eu já olha, estou aqui. Já estamos comprando nossas... Ansiedade lá em Isso. cima. Nossas água com açúcar. Isso, é bem isso. Então, a gastronomia ali na Moca que você tem, o corretor precisa saber a padaria Monte Líbano, a padaria que ele tem de Conto, pizzaria do Ângelo, pizzaria da Moca, hospedaria, restaurantes com renomes que vem pessoas de São Paulo toda para frequentar. Exatamente, isso é muito legal que você está colocando, porque não é um bairro apenas para o público da Moca. Não, né? Vem tem gente de São Paulo inteiro consumir a Moca, porque a Sim. Moca é um Tradição. reduto de tradição. É um de ícone casas da- antigas, de estabelecimentos muito tradicionais na cidade, que com renome, premiados, que vem gente da cidade inteira para consumir, para comer uma pizza. Posso te contar uma Coloca assim. curiosidade? Por Conte. favor. Moca é um nome que tem uma origem indígena. O Moó e o Cá, Oca, é porque é casa de se morar. Essa é a tradução do bairro Moca. Que legal. E o Monan, ele foi inspirado também nessa leitura indígena. Então, o Monan, ele traz também essa história. O Monan, que é um deus indígena, que traz a amplitude e o infinito. Tanto que o símbolo do M, legal. do empreendimento, é um infinito, juntamente com uma característica do deus indígena da época da Moca. Nossa, que interessante, que legal. E é essa a história do empreendimento, né? E aí Muito vem legal. enraizado do Monan Moema, que é Moema na parte dos índios. Sim. E, Andréia, isso que a gente está falando, eu acho que é tão legal para o corretor,
Porque, assim, esse sentimento de pertencimento do lugar, do endereço, né, Rica? Eu acho que se o corretor ele vive aquilo, ele tá tendo uma experiência forte daquilo, isso vai ajudar muito ele na hora da venda, porque ele vai comprar o produto. Ele mesmo, pessoa, ele compraria o produto. E se ele veste essa camisa, né? Porque assim, a gente está batendo em localização, mas a localização que tem no entorno impacta totalmente com os futuros moradores. Sim, e saber a história do bairro é importante. Então, assim, saber a gastronomia é um dos pontos principais. Depois você tem que saber escolas. Porque aquela pessoa que vai morar lá, de repente não é do bairro, ela não sabe. Então você tem Maple Beer, você tem escolas infantis lá influentes, você tem próximo do Belém também escolas que também vão influenciar, também na decisão do cliente. E aí você também tem mercados, supermercados de alto padrão lá. Você tem desde Hortifruti Oba, você tem um Bom Marché. Então você tem uma infraestrutura muito boa na Moca. Você não precisa sair do bairro para você ter a... Ele é um bairro autossuficiente no que diz a serviços. Exato, mas ele ainda mantém um charme assim... Bucólico. Residencial. Ele não é aquela coisa over. Vamos falar assim, o Tatuapé ele é muito desenvolvido, mas a Moca ela tem um charme. Tem um charme diferenciado. Isso é uma coisa bem legal, porque quando você anda pela Moca, de carro ou a pé, você tem aquela impressão de você tá andando numa coisinha assim, aquela casinha, você vai ver a tiazinha entregando açúcar pra vizinha. Você já fica na com vontade porta. de comer um canole e parar na defunto. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Fica de bastante vontade de comer canole. Eu amo canole. Fica. Mas isso é legal, porque assim, localização, a gente, em todo o programa que a gente fala de produto, a gente dá um peso muito grande, porque talvez para algumas pessoas, tirando os corretores que estão lá no stand de vendas e vivenciam aquilo diariamente, a localização para eles vai ficando muito rápida. Sim. Porque eles estão trabalhando na rua, eles estão fazendo captação, eles estão em pontos de captação que a gente contrata. Mas os corretores, às vezes, que estão vindo de outros stands, né, com clientes que eles estão ofertando. Ou às vezes até o pessoal do próprio online, né, que trabalha basicamente em cima da internet, às vezes tem um pouco mais de dificuldade de ter a leitura da localização no primeiro momento, né? Porque eu ainda não fui até o stand, porque não deu tempo, porque eu não marquei. E isso é extremamente importante, né? Se a gente vai lançar um dos maiores, posso dizer que é um dos maiores? É o maior. É o maior. É o maior. Do ano. Maior em VGV. É o maior em VGV, é o maior decorado que a Diálogo já fez em toda a dentro história. dessas linhas autorais. De todas as linhas. De todas as linhas. De todas as linhas é o maior VGV. É o maior decorado mesmo. E o maior decorado. Eu realmente não lembro. É o maior decorado. O decorado anterior que nós tivemos grande foi o do Dimension Prime lá em Santo André. O Grand High era um pouco que era 200 e poucos era metros. Depois não teve mais nenhum. Aí é só esse agora, o Monan Moca. Aí vai ficar. E pelo menos que eu conheço lá da Primazia, que o pessoal toma cuidado com esse decorado, vai ficar um decorado. Vai ficar maravilhoso. E André, nós não temos nenhuma concorrência, né? Não, a gente não tem concorrente nessa metragem de 268 metros, porque ali na região lançou muito os apartamentos compactos. Tá. Né? Mas aí é uma outra linha, uma linha um pouco mais pop, né? Das construtoras que trabalham mais a linha de entrada. Mas assim, a Diálogo está trazendo esse projeto porque foi muito bem pesquisado, então é feito pesquisa de mercado. Então existe todo um estudo que é feito para saber se vai ter uma aceitação ou não nesse empreendimento. E a gente, desculpa te cortar, mas pela visitação que a gente teve no stand de vendas até agora, isso já é fato. É fato. Né? A gente não está falando de uma coisa que vai acontecer ainda. A gente está falando de uma coisa que já está acontecendo, já aconteceu. E sabe o que eu acho que é uma coisa fundamental que a gente precisa ter para passar assim, para os corretores? É emoção. Porque o produto por si, ele é muito completo. Ele é um empreendimento que tem um lazer assim fenomenal, monumental, como diz na nossa frase do empreendimento. Mas o que faz a venda ficar bonita e linda e maravilhosa e te trazer muita satisfação é isso. É a emoção que o corretor... E para o corretor trazer essa emoção, ele precisa conhecer o empreendimento. Aí ele tem que saber assim, ele tem que saber que morar na Moca é maravilhoso. Você viu o Ricardinho falando aqui sobre a Moca? Ele parecia um moquense. Parecia um moquense. Eu já virei uma moquense, você entendeu? Então, isso é o tipo de coisa que o corretor precisa
enraizar nele para quando ele falar do produto, o olho dele brilhar. Sim. Que aí o cliente fala assim, nossa, é isso mesmo que eu quero Ele pra tem mim. que transmitir, ele tem que ter comprado, ele tem que comprar todos esses pontos Sim. que a gente vai falar para conseguir vender isso Exato. da melhor forma. Os olhos não mentem. Porque aí na hora que o cliente falar assim, qual é o preço? Eu vendi valor. Já vendeu o valor, entendeu? Aí a única coisa que ele vai reclamar é o preço, porque o produto já vai estar vendido, né? Já tá vendido. Mas Aí- o lugar em si, né, André, tem uma magia. E para mim, pessoalmente, eu tenho um sentimento da Moca, da minha infância. Aquela região é tão gostosa, é tão convidativa você estar. Né, Não, Jardim? assim, para quem não conhece ainda, lá é muito fácil você sair de lá, da rua, você termina a rua, você tá lá Na Paz de Barros. Se você for por dentro, você cai Na fácil Radial. na Radial, na Salim Maluf. Então, não é um bairro, por mais que a gente não tenha um metrô perto, né? A gente tem todo a malha de transporte público na própria Paz de Barros, né? Então, Sim. para quem, Sim. principalmente para os funcionários desses clientes, né, que vão trabalhar em suas residências, futuramente, não é difícil chegar, é muito fácil chegar Muito. nesses o apartamentos. corredor de ônibus ajuda muito, né? Sim, E- lógico. E querendo ou não, às vezes a pessoa quer ficar um pouquinho longe do metrô, porque perto do metrô traz junto várias questões, né? E tem pessoas que não gostam. Então, essa metragem maior favoreceu muito estar no miolo do bairro. É uma exclusividade, né? É um uma exclusividade. endereço exclusivo, né? A gente está tratando de empreendimento diferenciado num endereço diferenciado para um bairro diferenciado, né? Isso. Então, uma coisa que você falou, Rafa, eu acho que é bem legal e eu tenho certeza que ela tem bastante informação disso, até porque a gente estava no meeting, até ela falou bastante disso aí. Quando a gente fala da concorrência que não existe, acho que não é porque não tem outros apartamentos na Moca. Existem outros apartamentos na Moca, mas a Moca, ela por muito tempo ela ficou carente por esse tipo de metragem, né? Então, isso é uma leitura que todos os corretores precisam ter, de que você tem uma demanda reprimida. Sim, de pessoas com por certeza. aquele endereço Moca, não necessariamente só a Madre de Deus, mas pela Moca, dos próprios moquenses, naquela metragem que não temos um apartamento de lá. Então, quando a gente alia e decupa todos esses pontos, né, do empreendimento e transmite, e concordo 100% com o que você falou. Não adianta eu falar de uma localização, uau, que localização máxima, se eu não consigo transmitir isso nos olhos, na emoção. Porque fica uma coisa fria, fica um roteiro. Fica vazio. Blá, 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 parecendo. Sabe quando tinha o desenho do Snoopy? Que quando o Charlie Brown falava com a mãe dele, ficava a mãe dele falava assim, blá, 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 blá. É isso que fica mais ou menos se o corretor não consegue transmitir emoção pro cliente. Mas é verdade. Não é da minha época esse desenho. Passa aí no Nickelodeon, passa em qualquer lugar. Mas... Ficou até vermelho. Não, lógico que é, esse pop, lógico que é. Mas isso é muito bacana. E se a gente tirar não só o tradicional da Moca, né? Porque Moca, quando você fala uma coisa que para mim também é muito forte, Moca me lembra automaticamente gastronomia. Né? É muito forte isso na cabeça da gente. Mas não é só isso. Né? A gente tem todos os serviços possíveis no bairro e todos os serviços possíveis ao lado do empreendimento. Você não precisa se deslocar tanto para fazer o que você precisa. Os mercados são relativamente perto. Tudo próximo. Você É tudo tem muito próximo. as padarias relativamente perto. Você tem os restaurantes no próprio E as vias de endereço. acesso lá são largas, as São ruas. largas, Não são exatamente. ruas E apertadas. arborizadas. Então, e não tem trânsito. Você pode ver, você vai ter trânsito nas principais vias lá quando você chega onde o trânsito é normal. Mas dentro do bairro, quando você se locomove lá, não tem trânsito. Então você consegue fazer tudo assim, 2 minutos, 5 minutos, 4 E algumas minutos. coisas você fazer até a pé. Se Dá. você quiser, porque é uma caminhadinha reta, né? Porque não é um pelo menos onde a gente está, não é um... É um bairro plano. É um bairro plano. Tá Ruas bem cuidadas. Ruas bem cuidadas, arborizadas. arborizadas, largas. Você tem os restaurantes lá, restaurantes bonitos, você tem empórios, tudo muito chiquetozinho, tudo arrumadinho. Então a gente tá O Anã vai endereço ser muito bem bacana. concebido lá, vai ter muito a ver com todo o entorno que está tão bonito, né, gente? E esse empreendimento, a gente procurou trazer algo relacionado ao bem-estar. Então, hoje, o cliente ele quer algo que traga harmonia,
traga felicidade, bem-estar para sua família. Então, o lazer completo também é um diferencial para a aquisição do empreendimento. Aí é quando vem aquele cliente migrando. Então, a gente recebeu muito cliente da Penha, É mesmo. Vila Matilde, Ainda recebe, né? Ipiranga. Então, esses clientes estão procurando lá e eles falam que o que trouxe eles até aquele projeto foi o lazer. Porque você tem... Posso já falar o que tem? Pô, então, vamos falar do lazer. Não, Vamos falar do Quer lazer? entrar em lazer? Eu Vamos tô falar do babando lazer dele. pra entrar em projeto, mas você é a convidada, vamos na Vamos falar de lazer, porque acho que tem bastante coisa pra gente falar, bacana. Tem muita. Esse empreendimento, ele pensou muito no bem-estar da família de uma forma geral. Então, para você ter uma ideia, a gente fez um espaço wellness. Eu acho que é a cereja do bolo é esse espaço wellness no empreendimento. Então, você tem na Torre 2, na parte do subsolo, você tem a academia. Sim. Você vai ter uma piscina aquecida coberta. Uma academia de passagem, uma academia. Não, Uma academia de senhora verdade. É uma bela de uma academia. Ela é formatada com uma consultoria, então ela é feita para ser utilizável efetivamente. Não é uma academia só de equipamentos constar. aleatórios, É. não. É Life Fitness ou vai ser Tecnogin, é uma dessas Ela é duas completa, linhas, né? mas vai vir no memorial descritivo, né? Mas Sim. é uma linha de academia de alto padrão também. Então você tem sala de massagem, 2 salas de massagem. Você tem beauty care, você tem sauna seca e você tem sauna úmida e um descanso de sauna interligando as saunas com a piscina aquecida. Então você imagina, você vai ter uma piscina aquecida de um lado, coberta. Sim. Você vai ter a sauna e no meio você tem um lounge assim para você ficar A conversando. piscina coberta com raia. Com raia de 25 Com raia. metros. Com Sempre raia de olímpica. 25 metros. Lindo, hein? E a profundidade é 1,20. E não tem aclive, tá? Na profundidade. Não tem o quê? Não tem declínio. Ah, declínio. Ela é plana. Ela é plana. Ela é plana. Ela é plana, 1,20. Legal. Isso é Já bom. porque o corretor gosta de saber também, viu? É importante falar pro cliente. Não, isso é legal, até por causa de crianças, né? Porque E é- você é, e tem é legal a preocupação porque- da criança ficar também indo pro fundo da Sim, piscina. e é legal também falar para o corretor que isso é norma, viu? Não é algo estipulado da cabeça de alguém. São normas que são da parte de... Toda uma questão técnica, sempre, né? Sempre envolve uma questão técnica. Sim. E esse espaço wellness, ele é algo que está em moda hoje em dia. Porque as pessoas querem bem-estar, porque as pessoas trabalham muito, as pessoas O estão wellness, na só fadiga. pra. O wellness quer dizer bem-estar. É um termo Sim. em inglês que quer dizer bem-estar direto, né? Então, Exato, mas aí a gente traz esse conceito que é o quê? É você interligar vários ambientes que te causam bem-estar e você pode usufruir tudo ao mesmo tempo. Que nem a combo. gente, que nem, por exemplo, eu vou fazer uma alusão, que depois a gente fala dela especificamente, mas quando a gente fala dos parques aquáticos que a gente tem nos empreendimentos, o espaço wellness aqui no Monamoca, ele também tem esse conceito de você ter todas as áreas funcionais para um bem-estar seu, de Exato. mente, cabeça, Porque não faria físico. sentido você ter uma sauna na Torre 1 e uma piscina aquecida na Torre 2. Sim, tem que atravessar todo um condomínio para isso. Tem uma coerência de um É uma espaço... sinergia, Existe é um uma sinergia no raciocínio. projeto. Mas é um Sinergia. estudo, Ricardinho, é um estudo que é feito, justamente o wellness, quando ele vem nesse conceito de bem-estar, é você trazer tudo de uma forma estudada... E fluida, né? E fluida, que faça ser funcional para você utilizar. Porque, aqui nem você faz uma academia, você saiu da academia, quer fazer uma sauna, você sai da sauna, vai para a piscina. É Sim, tudo sai interligado. quente, então tem que Isso atravessar é o muito frio. legal que Exato. a Friagem. biólogo faz, né? Tô velho, pega friagem E uma fica coisa gripado. que me chama a atenção, não só no lazer, mas também nas áreas comuns, tudo é muito... como eu vou falar para você, é tudo de muita qualidade. Uma coisa que me chamou a atenção também, os pés direitos super altos, que valorizam a iluminação natural, que bate muito com isso que vocês estão falando, do sentimento de estar no ambiente. Dá para ver que não vamos entrar em projeto agora, mas tudo foi muito bem concebido, muito bem pensado. Os ambientes, eles foram projetados de uma forma que ele tenha um pé direito elevado para que ele tenha amplitude e não se sinta sufocado. E tem algo diferencial nesse empreendimento. Na Torre 2, se você vê na maquete, ele é todo em vidro. Então, na academia, você vai ver... Você não é aquela clausura. Então, é todo em vidro. Todos os ambientes são em vidro. vista o pé mais direito... gostoso fazer ginástica. Exato, fica muito melhor, né? Então você entra e tem aquele ambiente agradável. E junto com isso, o que a gente pensou também? A Diálogo não pensou só nisso, a Diálogo pensou em trazer privacidade. Então você tem lá uma piscina externa, que ela fica elevada entre as 2 torres, separada da quadra de tênis, que traz o quê? Privacidade. Então, se você estiver na piscina, quem está jogando tênis não vai ver você na piscina.
e vice-versa. E os ambientes, eles foram todos assim exclusivos, que quem estiver numa festa também, no salão de festas, não vai ver quem está na piscina. E vice-versa. Né? E vice-versa. Então, é tudo pensado de uma forma para trazer essa exclusividade que o bairro já traz e o próprio empreendimento. A privacidade dentro, por mais que você esteja dentro do seu condomínio, existe uma privacidade na área comum também. Na área comum também. Eu consigo utilizar as áreas comuns de uma forma que o resto do condomínio não esteja vendo o que eu estou fazendo. Eu posso, uma mulher, né, vai estar usando a piscina, não ter um monte de marmanjo na academia ficar olhando. Nem vai ver, nem vai ver. Você vai poder curtir a sua piscina lá super bem. E não tem só isso. A gente pensou também nas crianças. Então, nós temos lá 3 espaços, que é a brinquedoteca Baby, que é para o bebezinho. Uma brinquedoteca juvenil, que é para aquela criancinha maior, que é o Kids. Sim. E também o salão de jogos, que aí você vai ter os adolescentes. Atingindo todas as faixas etárias, né? E de uma forma estudada, tecnicamente. Porque a criancinha de 1, 2 anos, gente, se brinca com alguém de 7 anos, dá confusão. Se machuca. Sim. Então, é o espaço do Baby, do Kids e do adolescente. Para todo mundo descansar, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando você destacou no lazer essa área que você comentou, o wellness, né? Isso é um sentimento seu ou você já está tendo um feedback junto com os corretores, que os clientes que estão fazendo reserva até o presente momento, né? Eles estão falando disso? É uma tendência que existe no mercado imobiliário, né? E a Diálogo Antenada trouxe para o empreendimento o que o cliente busca para a vida dele. E os corretores já passaram um feedback que está sendo muito bem aceito. Legal. E na própria pesquisa que a gente faz também com o cliente na recepção, né? Ele já está dando um feedback que a área de lazer é espetacular. Isso é uma coisa bem legal, porque eu lembro das reuniões, né? A gente está lá toda semana, né? Acompanhando essa evolução do empreendimento. E quando você fala do que mais gostou, né? Ele fala lá o que você mais gostou, o que você menos gostou e etc. E você não consegue identificar todos os pênaltis, né? Ou quase nenhum. Não tem pênalti. Não tem pênalti. O projeto não tem pênalti, assim, Ricardinho. Eu não sei. Não sei o que eu não gostei. Eu desafio aqui alguém me falar Andréia. Qual seria o pênalti desse produto. Eu desafio aqui. Eu quero até ver quem essa semana, no lançamento, depois comentar aqui nesse podcast qual que é o pênalti. Não tem. Tem uma coisa, André, que eu acho que é legal, fazendo uma lista, porque coisas que fazem muito sentido pra gente. Que isso foi até lá nos tempos, nos primórdios do Pirata, lá atrás, né? Que a gente tinha uma plaquinha só lá no terreno, até antes de você vir aqui pra Diálogo, que tinha uma placa que ela tinha 3 pontos. Piscina aquecida, wellness, porque tem realmente essa grande preocupação. E eu acho que uma das meninas dos olhos do empreendimento, que é a quadra de tênis. Quadra de tênis oficial, com todas as medidas oficiais. A gente tem uma quadra de tênis bacana demais, né? Então, pra que eu não jogo tênis? Você joga tênis? Eu jogava, não jogo mais. Não joga nada. Você joga tênis? Não. E eu jogava no Juventus, viu? Jogava no Juventus. Mas eu já contei várias histórias que eu jogava tênis. Mas o tênis do sapato ou o tênis de bolinha? Não, tênis de bolinha, né? Mas aí depois viram que eu não jogava nada. Ai, mas faz parte, né? Você sabe que eu tava jogando beach tênis, eu tive que me aposentar precocemente, né? Por causa de uns problemas no... Beach tênis eu jogo. Beach tênis eu jogo. Jogo beach tênis. Assim, quem não joga tênis, que é frustrado, joga beach tênis. E geralmente o cara é bom nos dois, quando você propõe a jogar. Mas a gente tem uma quadra que... A quadra a quadra de tênis, a gente tem uma quadra oficial que não é fácil você colocar uma quadra oficial de tênis num empreendimento. Não. Né? Não é fácil, porque... Você precisa ter um terreno bom. Você precisa ter terreno para isso, né? E colocar uma quadra só por colocar também não é tão fácil, porque você tem toda uma interação, que nem você está colocando, muito bem colocado. A gente tem uma sinergia na parte do wellness, a gente tem uma sinergia na parte do kids, a gente tem as piscinas, a gente tem tudo acontecendo lá de formas que funcionam para quem tá morando no empreendimento. E quando a gente implanta uma quadra de tênis lá, ou ela atrapalha, às vezes dá uma atrapalhada no meio de campo, ou ela fica de uma forma que não faz sombra a nenhum outro pedaço do empreendimento, né? Então a gente tem uma quadra que, pelo menos no meu entender, as pessoas vão poder curtir sem atrapalhar
o resto do Mas condomínio, do é empreendimento? exatamente esse o raciocínio, A quadra de tênis, ela vem porque muitas pessoas, às vezes, não praticam porque não tem oportunidade. Tem onde? Sim. Se você for ver, onde que você tem quadra de tênis no bairro da Moca? A pessoa tem que se deslocar para outro bairro para ela poder fazer... Aquelas quadras externas, né? As quadras externas, né? E poucos condomínios têm essa quadra. E os condomínios que hoje existem lá no bairro da Moca são condomínios clubes, que você tem 4, 5, 6 torres, até 7 torres, que inviabiliza o uso. Porque você tem verdade. uma quadra, aí você tem 500 moradores para uma Desmotiva. quadra. Não tem como. Então, na verdade, você tem o lazer, mas você não usa. Então, a Você nossa não ideia... consegue. Não consegue usar. Não consegue usar. É, você entra na fila de espera, né? Dentro de casa você tem fila de espera. Não, Espera. não é isso, né, que o cliente busca. A gente teve um episódio aqui uma vez que a gente falou justamente... A gente acabou de sair das férias, né? Das férias escolares, e a gente falou das áreas comuns nas férias escolares. E colocaram uma frase aqui que acho que foi muito bem colocada, que todo esse lazer ele está a um elevador de distância. Né? Então, quando a gente fala de um condomínio no clube, por mais que o Monan não tenha essa assinatura, né, de um condomínio clube, você tem um condomínio com um lazer praticamente de clube, né? Você tem tudo o que você consegue identificar como uma área de lazer primordial, não só essencial, mas, puxa vida, será que aquele empreendimento tem isso? De uma forma de dimensões que são compatíveis com o empreendimento, né? Não é simplesmente aquelas salinhas recortadas Que foi pra colocado, gente ter né? uma brinquedoteca porque tem uma piscina de bolinha lá Pra ter. dentro. É uma área comum sofisticada. É, como bem sofisticada. pensada, né? Bem pensada, estudada. Então, ela tem ligação e conexão com as unidades, com o perfil do morador. Então, não é um condomínio que você vai ter dificuldade de utilizar a sua área comum. A gente tem 3 salões de festas. E não são pequenos. Tem um salão de festas, um espaço gourmet e ainda tem um apoio de churrasqueira para quadra poliesportiva. Que eu nem falei aqui, tem quadra poliesportiva também. Que não é a quadra de tênis. Que não é a quadra Diga-se de passagem. tênis. Uma coisa... E a gente não esqueceu dos dogs. Tem dog área wash, pet. tem a área pet. Então, normalmente, quem mora numa metragem maior, e hoje em dia tem muita gente que tem um animalzinho de estimação. Sim. Então, é importante ter uma área externa para ele passear, para você não precisar sair de dentro do condomínio. E também ter onde ele cuidar do seu dogzinho, Sim, né? sim. E também tem várias cerejas de bolo nesse empreendimento. Eu acho Muito. É um bolo A assim. gente vai- a gente É um acabar bolo se de casamento perdendo. isso. É um bolo daqueles bem alto, com bastantes andares. É um bolo estrelado. A portaria tem um pote cochê com clausura. É, verdade. Isso Bem é um colocado. ponto forte. Isso já começa na porta. Né? Na porta. Nós vamos Já falar de começa na produto. entrada. Não, mas acho que é assim, tem umas coisas que a gente fala aqui que eu acho que às vezes vale a pena a gente ligar uma tecla SAP, né, para todo mundo. A gente sabe que tem corretores sêniores que estão assistindo, tem aqueles corretores que estão acabando de começar. O que é o porte cocher, né? Porque se fala muito no empreendimento, porque o porte cocher, mas o que é o porte cocher? O que é um porte cocher no empreendimento? Essa palavra, nós brasileiros, se utilizamos dela, né? É uma palavra francesa. Mas o que ela é, na verdade? É um recuo que é feito, na frente da portaria, onde o cliente pode entrar, no caso, com um carro, estacionar dentro do condomínio, pegar quem ele tiver que Morador, embarcar, ou desembarcar. ou desembarcar, e depois ele pode sair. Mas, normalmente, esse porte-cochê é aberto, né? É só uma ruazinha de desvio. Mas nós não, nós fizemos... um braço, né? Dentro da portaria. cotovelo. Agora, nós fizemos com clausura. Então, a segurança do condomínio já vai ser dobrada só nesse detalhe que nós pensamos. Porque você imagina, seu filho vai descer para ir para a escola, a perua chega, para lá, na rua. Sim. Seu filho entra. Só que Alguém tem que descer. como ele Tem que mora sair no do Monan, como ele vai morar no Monan, aí vai entrar a perua dentro do condomínio, pega o filho dele dentro do condomínio e depois ele sai. Só deixando claro, porte cocher não é vaga de visitante. Né? Não, É uma área não. de circulação. Circulação. Né? Os carros, é uma circulação rápida. E o ideal é não parar para ficar esperando o morador, né? descer, Mas aí é a administração do condomínio. Embarque e desembarque, ser fluido. Uma coisa que também entrando, finalizando essa parte de lazer que a gente já está saindo, mas que eu percebi, achei uma das coisas mais lindas nos 3Ds, nos renders, né, que é o material que a gente tem, os acabamentos.
tudo muito bem pensado, tudo muito bem feito. A composição dos materiais que são utilizados em cada uma das áreas, trazendo conforto, trazendo requinte, trazendo toda essa energia que você está comentando, né? É um produto muito coeso. Em cada peça, em cada lugar, ele traz o mesmo sentimento, né? E olha que legal, no plantão a gente trouxe as pedras que vão ser colocadas no empreendimento. Que são, para quem estiver vendo, aquelas que ficam atrás do bar. Isso. Né, naquela parede atrás do bar e na frente do stand. Então, são as pedras que vão ser utilizadas tanto na testa da fachada do empreendimento, como também na parte interna, que vai separar a parte da piscina, da quadra de tênis também, e nos acabamentos. Que dá até para ver na maquete elas lá, né? Dá para ver na maquete. Bonitinhas. Exato. Lá na maquete. E com a evolução dos anos, né, a Diálogo ela veio também aperfeiçoando o seu método construtivo. Então, a gente tem uma equipe aí totalmente treinada com relação às novas tecnologias, a parte de laje, acústica, as normas. Então, assim, nesse empreendimento, a gente trouxe não só o que a norma exige. Norma de desempenho, né? Não é só a norma de desempenho, né? Tem a norma de desempenho que é exigido isso, é exigido aquilo. A gente sempre trouxe tudo a mais. A mais. Essa é uma preocupação que a gente está tendo com todos os nossos empreendimentos, até os que estão ainda em fase de construção também, trazer essa nova tecnologia para que o cliente receba o empreendimento de uma forma bem mais moderna do que quando ele comprou. E essa leitura do empreendimento bem mais moderno, como você colocou, já começa na porta, né? Quando você pensa assim, acho que até para a gente fechar os olhos, né, em algum momento lá, e você tentar visualizar o empreendimento na rua, você tem um monstro construído, né, uma torre alta, com uma entrada imponente. São 29 né? pavimentos. Então, alta, imponente, porque você tem essa se você pegar a perspectiva, né, da entrada, você consegue entender direitinho essa segurança que está sendo colocada. E por mais que você não tenha acesso a esses acabamentos internos, o lado de fora já não deixa a desejar. Né? Quem está vendo o empreendimento por fora deve pensar assim: puta que pariu, esse negócio deve ser do cacete. Porque do lado de fora, você... André, vou ter que colocar uma coisa, até fazendo uma vírgula ao Monan. Isso não é uma característica apenas do Monan. Né? Não. Quando a gente vê os outros empreendimentos, e a gente já falou aqui em alguns episódios, um bem bacana com o Léo, que já passou aí um tempinho atrás, que ele fala exatamente disso, que o empreendimento de alto padrão, que todo empreendimento pode ser um empreendimento de alto padrão, né? Alguns endereços eles definem uns preços, alguma coisa diferente, mas é difícil você falar assim, não, a Diálogo não tem empreendimento de alto padrão, porque todos os empreendimentos da Diálogo são construídos e são concebidos com cuidado, com primazia, com tato nos acabamentos, no que vai ser entregue, no que vai ser colocado. O Monan, a joia da coroa, nesse momento, né, ele nos permite ter tudo muito bem feito, muito bem acabado, muito bem preparado, mas sem depreciar qualquer outro empreendimento que a gente tenha. Aqui, na verdade, a gente tem um empreendimento do outro lado da rua, praticamente, né? A Diálogo, ela tem esse cuidado com todos os empreendimentos. Nós vamos ter também outros lançamentos. A gente vai ter Tatuapé. Cuidado que ele... A gente vai ter... Então, no Tatuapé vai ter lançamento também. Mas o cuidado que a gente tem, tanto no método construtivo, o material que a gente usa naquele empreendimento que não é da linha autoral, é o mesmo da linha autoral. Sim. Só que o que faz a diferença é que você usa o acabamento de uma forma diferenciada, um acabamento um pouco mais sofisticado para você trazer uma nobreza maior para aquele projeto. Sim. Mas na essência, no cuidado, no zelo, isso aí é diário na Diálogo. Uma coisa que me chama a atenção no que você está falando e acompanhando e trabalhando aqui na JD House e aprendendo a cada dia, a cada lançamento a gente aprende mais. Uma coisa que eu acho que é apaixonante na Diálogo, que a cada produto eles querem serem melhores, né? Sim. E uma coisa que me chamou a atenção, Andréia, que eu acho que eu gostaria muito da tua opinião, do Ricardinho, para complementar, e eu acho que o corretor que está nos assistindo, ele tem que se ligar nisso, que o paisagismo que eu vi no Monan, eu ainda não vi em nenhum outro produto, porque ele é bem concebido na parte externa, ele
entra nas áreas internas e a sensação que eu tenho, que o Ricardinho vai me zoar, mas eu como arquiteto, quando faço um projeto, a primeira coisa que eu penso, eu me coloco no lugar de quem está naquele lugar e qual o sentimento que ele vai ter. Eu acho que foi de uma sensibilidade tão grande essa concepção dos lugares, tanto externos quanto internos, porque você está em contato com a natureza sempre. Você pode estar num lugar interno, você tem um trabalho de paisagismo muito bem pensado. Quando você está nas outras áreas, você está com contato com a natureza, né? E dá um clima totalmente diferente, Total. né? E você sabe que quando o projeto foi concebido, teve esse raciocínio. Tanto que você tem as pedras, né? E você tem muita madeira nos ambientes e você tem muito verde. Dá um calor, dá E traz aconchego. nobreza. Então, é assim, ao mesmo tempo que você tem uma área que traz coisas rústicas, você também tem a madeira que te traz essa aconchego, essa nobreza. O calor, entendeu? né? O calor para deixar o ambiente muito mais agradável. Além do pé direito duplo também em vários ambientes. Então, o paisagismo, ele tá em total consonância com tudo que foi pensado. Então, a palmeira que vai ser colocada, a área verde que vai ser colocada, a impermeabilização que vai ser colocada, é tudo muito bem pensado para harmonizar com tudo que foi desenhado. Então, eu vou falar para vocês que é uma moca à parte. É uma moca Monan. à parte. Vou te falar, você tá muito... Dá pra sentir, assim... Eu sou legal. emocionada, né, Ricardinho? Fala pra quem eu ia falar. É o que eu tava procurando. Eu sou emocionada. Transmitir com os olhos a emoção do negócio do empreendimento. Quando você pega falando assim, com propriedade, você consegue... E tô falando de coração, não tô falando porque a gente tá gravando, não. Mas você percebe que você tá falando porque, porra... É isso mesmo, é legal o negócio, né? O empreendimento ele foi concebido de uma forma diferente. Ele tem uma magia, né, Ele tem Ricardinho? uma magia. É uma diferente. magia. É que assim, né? Eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário, né? Não é à toa que eu estou há 18 anos no mercado imobiliário, fiz uma transição de carreira. Eu amo o mercado imobiliário. E assim, eu particularmente, eu tenho um amor pela Diálogo, que é uma coisa que eu trago comigo já há muitos anos. Então, quando me foi dada essa oportunidade de trabalhar esse empreendimento, eu fiquei muito feliz, porque eu posso traduzir nele tudo o que eu sinto. Eu sou Virou uma emocionada. segunda pele. Eu sou uma Que mulher legal. emocionada. Eu acredito que você é uma pessoa emocionada. Bonito. E aí eu posso falar... Emocionável e emocionada. E eu adoro fazer parte da vida de um corretor, de um gerente, ou de um diretor de vendas, ou de qualquer pessoa que seja, assim, no mercado imobiliário, que eu tenha feito algum tipo de diferença. E acho que, assim, eu ser o instrumento da Diálogo para eu trazer esse projeto e vocês me convidarem aqui para eu falar desse empreendimento, nossa, eu achei o máximo. E vou te falar uma coisa. O empreendimento, até antes da gente entrar nisso daí, porque acho que até vou guardar isso para falar, mas para não esquecer. O mudar de vida, né? O empreendimento ele vai mudar a vida de bastante gente. Muita. Não só dos clientes em si. A gente resgatando de novo o que a gente falou com o Léo, André, a gente comentou um negócio aqui, por exemplo, quando você fala de um cliente que vai comprar o apartamento, o maior, pegar o apartamento maior, pra gente começar a falar um pouco da tipologia. Pra gente entrar em projeto. Quando você pensa no apartamento maior, é difícil você estabelecer uma relação assim de que um cliente dos 100 metros está saindo para 200. É muito... É um upgrade muito louco para você acontecer. Sabe o que eu vejo hoje? Não, antigamente, no mercado imobiliário, você me corrige aqui, aqui é todo mundo dinossauro do mercado imobiliário, né? Antigamente você tinha um perfil. Olha, casal, 2 filhos, um cachorro, metragem tal. Isso é música, viu? Sabia. Lua Santana. Você, 2 filhos e um cachorro. Aí você tem lá, não, solteiro é metragem tal. Casal com um filho é metragem tal. Não é mais assim. Sabe por quê? Lifestyle. Cada um tem seu estilo de vida. Lógico. Então, às vezes, para mim, eu morar sozinha, eu preciso de 200 metros. Eu quero ter um closet. Eu gostaria de morar 200 metros. De repente, para mim, basta 65 metros. Então, hoje, você fazer um perfil de quem vai comprar um imóvel, a tipologia é muito difícil. Porque é o lifestyle que define. Então, se você, quando atende o cliente, você descobre alguns hobbies que ele tem, você consegue traçar o que ele busca. Aí você apresenta para ele o empreendimento certo. De novo, isso. pegando o que você falou. Muito legal. Você só vai descobrir isso se você Perguntar. conversar e pegar na emoção. Tudo começa com... Diálogo.
Se você não dialoga, isso a gente bate bastante aqui para não ligar o modo automático no empreendimento, né? Se você, o nosso podcast, ele tem essa conexão que gera resultados, né? Então assim, conexão é a palavra que a gente defende aqui. Porque a gente não é só a gente querendo a gente conectar com você conectar com os corretores, mas é eles aprenderem a se conectar com os clientes, né? E muitas vezes a gente sabe que existem várias inseguranças, várias nuances aí no atendimento, principalmente quando a gente fala de um empreendimento, que nós vamos voltar a falar disso, de um alto padrão, que ele tem um ticket maior, que automaticamente, né, todo mundo, a gente fala que não, mas todo mundo que vai para a mesa de atendimento fala que acaba fazendo aquela continha rápida, né? Quanto eu vou ganhar? Milhões eu vou ganhar X, então, quanto eu vou ganhar nessa venda? É isso, né? E aí a ansiedade e a tensão, por muitas vezes, acabam dominando o corretor de vendas. Mas se eu não conseguir conectar com o cliente, eu não vou conseguir identificar essas coisas que você está falando. Exato. Como é que eu vou oferecer? E até pedir para você dar uma aula nisso. A gente tem lá no empreendimento várias tipologias. Sim. Várias. Seria Todas. legal, né, Rica? Todas. Posso te falar? Todas. Me arrisco a dizer. Seria legal Todas. você comentar, né, dessas simbologias, né, das torres, diferenciais do projeto, né? Porque tem muita gente que quer mandar muito bem nesse produto. Sim. Deve ter Precisa que cabo a rabo, mas você, como uma profissional de tanta experiência, que tem, às vezes, um feedback mais claro para elucidar dúvidas que são muito fortes para algum corretor, seria muito importante você trazer isso. A Diálogo, ela tem uma prateleira enorme de empreendimentos, né? Então, quando o corretor trabalha com a Diálogo, ele tem uma facilidade já para poder fazer uma venda. É só ele identificar o que atende o cliente. Mas no Monan Moca, a gente tem um terreno aí de mais de 7 mil metros quadrados. Então, nós temos 2 torres residenciais, que nós temos apartamentos de 137 metros, 179 metros e 130 metros, 3 dormitórios. 3 suítes. 137 suítes. metros com 3 suítes, 179 metros, 3 suítes ou 4 suítes e 269 ou 268,9 com 4 suítes, que você também pode fazer 3 suítes também. A planta do decorado é de 3 suítes, de 268 metros. Várias opções de planta, né? Para você personalizar. E isso eu tô te falando de 2 torres, que é onde está o lazer da piscina aquecida, da quadra de tênis oficial, do todo espaço wellness. Aí a gente tem uma terceira torre, que é um condomínio à parte, totalmente independente. Isso é muito bom sempre a gente pontuar, né? Isso, totalmente independente. Que aí nós temos a torre Smart Space Moca, que ele é conceituado também com todo o alto padrão do Monan Moca. É como se fosse um mini Monan Moca, mas é o Smart Space. Lá a gente tem metragem a partir de 25 metros quadrados até 66 metros quadrados. Aí nós temos estúdios, uma suíte, 2 dormitórios com vaga e 3 dormitórios com vaga. Então, para todos os públicos para todo mesmo. mundo. Então, eu me arrisco a dizer que o Monan Moca é um empreendimento de, se eu conseguir, né, levar, e é fácil levar o cliente lá, porque eu tenho um projeto que é objeto de desejo. É objeto de desejo. É um projeto que, se eu Que ele estudar... auto-se-vende, que ele auto-se-vende. Se eu estudar direitinho o projeto e conseguir transmitir isso, seja o corretor do online, que tem essa impessoalidade que a gente já tratou várias vezes aqui, seja o corretor que está lá no plantão de vendas, está indo no ponto de captação e precisa vender, no primeiro momento, o projeto à distância, ou aquele que acabou de entrar já converteu diretamente lá no plantão e está lá dentro, eu tenho um produto que ele é fácil de vender no sentido de completo, e que eu tenho opção para qualquer pessoa que puser o pé para dentro, a partir de agora, né, que a gente pode vender. Qualquer pessoa que puser o pé para dentro, eu tenho todas as tipologias possíveis para poder tentar encaixar esse cliente. Desde do solteiro, sim, até a pessoa que quer morar no 200 metros sozinha, ou as famílias grandes, ou as famílias menores, investidores, ou os casais que estão começando uma vida, ou os casais que já estão pensando no segundo filho. Aquela família que quer pôr a sogra no apartamento menor.
Que é no outro condomínio. No outro condomínio. É sempre bom lembrar isso. Totalmente A sogra vai independente. ficar no condomínio que pra ela chegar no seu apartamento, ela tem que sair e entrar na outra Exato. portaria. Então ela vai ter que tocar a campainha. Ó, a sogra não vai mais ficar no canto, hein, pessoal? Não vai ficar no cantinho. Mas isso é legal, porque a gente sabe, e é uma prática muito, muito comum em todos os lançamentos que a gente tem, principalmente quando a gente tem esses empreendimentos maiores, de tipologias maiores, de que existe um movimento natural de se vender maior e menores juntos. Sim, com porque certeza. Para os clientes, às vezes, a gente, brincadeiras à parte com a história da sogra, geralmente faz sentido realmente isso, né? De Total. você ter um apartamento grande ou, eu tô tirando meus pais um apartamento maior, vou colocar eles num apartamento menor, mas que ainda estão sobre a minha visão na privacidade deles, sem a minha interferência, sem eles interferirem a minha privacidade também, mas eles estão debaixo da minha asinha, eu estou conseguindo enxergar todo mundo. Para os investidores, né, porque a gente vem aí de uns movimentos, né, eu não vou nem falar dos anos anteriores, mas desse ano só, de todos os empreendimentos que a gente lançou com estúdios, todos muito rápidos, né? O investidor, voaram. O investidor, ele cada vez mais, né? Aquela história de um bom investidor, ele não investe todos os ovos na mesma cesta. Exato. Né? Ele tem que diversificar. Então, a gente tem um produto extremamente bom E completo, para o investidor. né? É rico. E na Mooca você não tem estúdios com esse perfil de construção. Você tem da linha de entrada, que aí a gente trabalha mais com uma linha pop, né? Que a gente fala linha popular. Agora, o Smart Space Mooca não é isso. O Smart Space Mooca é um empreendimento sofisticado com apartamentos compactos, né? Ele só é um empreendimento menor. Exato, é esse. E você sabe que nos diferenciais também do empreendimento do Monan Mooca, todas as unidades têm hall privativo. Isso é muito legal. Todas as legal. unidades da Torre 1, que são 4 por andar, tem hall privativo e 2 vagas determinadas de garagem. Nossa, isso é ótimo. Faz E toda na a Torre diferença. 2, que são os apartamentos de 268 metros, 4 suítes, ou 3 suítes com a sala ampliada, você tem 3 vagas de garagem determinada e depósito privativo também. Nossa, isso é muito Bacana. legal. Muito bacana. Então, é um pouquinho A mais. infraestrutura também é completa, né? Então, assim, é um empreendimento... sabe o que tem na portaria também? Espaço delivery e mini market. Nossa, isso é muito legal. Minimarket é muito legal. Mini market é bom. E assim, é um espaço pensado para o mini market. Não é um canto que Não é um você pega e coloca. Você entendeu? Eu acho que isso, são umas coisas É que parecem diferente. bobas, mas faz é a verdade. diferença. Lógico que faz. Ele está estruturado para isso, né? Que acharam... dá para colocar aqui umas prateleirinhas e colocar uns molhos de tomate lá. Não é isso. E, Ricardinho, eu vou além. O espaço delivery é algo fundamental hoje em dia, né? Pós-pandemia, todo mundo compra pela internet. Todo Sim. momento tá fazendo compra, vida, fazendo né? compra. E lavanderia. Então, tem um espaço para você colocar as roupas que chegam da lavanderia. Tem espaço para você colocar suas encomendas que chegam. E, além de tudo isso, tem uma coisa que eu vou falar assim, parece meio esdrúxulo, mas é importante. Tem um espaço pensado para colocar o lixo também. Então, Não fica na Não. A escadaria da... Exato. Porque isso, às vezes, o cliente vai comprar na planta e fala, mas onde vai ficar? Onde vai ficar? Lá na maquete dá pra gente até mostrar isso. E é um acesso que é feito na área externa. Então, é de uma forma racional. Porque, às vezes, assim, o cliente compra e fala assim, mas onde vai ficar isso? Onde vai ficar aquilo? Aí Fica o naquela condomínio... cesta na frente do... E o condomínio fica naquele estudo lá onde a gente vai colocar as áreas fundamentais, né? Então, acho que tudo isso aí às a vezes, Diálogo pensou tem muito isso, bem. né? Às vezes tem projetos que às vezes pensam tanto nele. São muitos detalhes. Bonito, não sei o que lá, mas pra ficar no falando dia a até dia amanhã. esquece algumas coisas básicas, Básicas. né? O lixo, a medição sei lá, da água e... tem Uma outra algumas coisa que eu queria pecam. falar com vocês, que anda de encontro com esse trabalho, esse pensamento árduo, né? Esse tato, esse polimento do cuidado com o cliente final. Uma coisa que eu queria perguntar para você, e essa questão de sustentabilidade, esse pensamento verde, eles têm todo esse pensamento
não só na parte de infraestrutura, né? Mas em questões como, por exemplo, até queria que você comentasse reaproveitamento de água pluvial, entre outras coisas, né? O reuso da água da área comum. Então, assim, esse item, a Diálogo já trabalha já há muitos anos, né? Então, há muitos anos, todos os empreendimentos já têm essa parte de sustentabilidade e a gente vem acompanhando conforme vai acontecendo a evolução. Às vezes, tem alguns itens que não são colocados porque traz muito mais custo do que benefício. Né? E por não serem obrigatórios, a Diálogo opta em não colocar. Porque, não é só por colocar. Porque tem coisas que não é usual e não são práticas, que ainda precisam ser evoluídas. Então, nesse ponto, aí a Diálogo acompanha o que o mercado vem trazendo, né? Mas algo que a Diálogo está pensando sempre. Tem algum ponto que você, nessa gama que a gente tem de apartamentos lá, você falasse assim, gente, presta atenção nisso aqui, ó. Nesse apartamento, neste cantinho aqui, que às vezes está passando desapercebido por todo mundo e que é super legal, super vendedor. Sabe o que tem na Torre 2? O pé direito, não é pé direito, de piso a teto. É diferente, tá? De piso a teto é 3,06. 3,06 de piso a teto. Se o cliente quiser, ele pode colocar um cassete ali no ar-condicionado. Ele não precisa colocar aquele... O high wall, né? Que é de parede. Desculpa, colocar o quê? High wall. Não é esse split. Não, o ar-condicionado split. aquele... Você pode colocar o de teto. Ah, o de embutido. teto. Eu não sabia, chamava cassete? Chama. O que a gente tem aqui na Aquele, ala dos aquele tá na corretores minha, é cassete. é aquele que tá na minha cabeça. Só que ele não tá escondido, ele está Ele literalmente... tem 2, 3 vias. Esse que a gente tem no estúdio é high wall. Ah, legal. Sabia, não? E você pode colocar. Então, traz muito mais nobreza para a decoração que você for fazer no seu apartamento. Sim. Você entendeu? Porque Fica essa máquina, esse piso não fica diferenciado. essa evaporadora. Então, essa tecnologia a gente trouxe também já para essa Torre 2. A gente não consegue trazer para a Torre 1, mas a gente tem os diferenciais. E a gente fez também nesse projeto plantas personalizadas. Você sabia? Personalizadas em que ponto? Nós fizemos plantas personalizadas pensando em unir 2 unidades e trazer um apartamento aí de 319, De dobrar. de 570. Não é aquela junção... É a junção. Não é aquela Isso é junção maravilhoso. Mas olha como é diferente. zoada. É um Olha como apartamento diferente. Quando eu falo para funcional. você, Ricardo, você quer comprar uma junção? Você vai falar uma junção? Quebra a parede do meio junto dos apartamentos. Não é isso. Não é isso. É uma planta personalizada, pensada em você. Tanto que o cliente Muito legal isso. O cliente que Nossa. buscar algo, alguma consultoria no momento do lançamento, a gente vai ter lá arquitetos, uma equipe treinada para tirar dúvidas do cliente que ele tenha. Então, se ele falar assim, olha, dá pra gente mexer nessa parede? Dá pra gente fazer isso? Dá pra gente fazer aquilo? Isso faz muita diferença. No lançamento Não a gente só vai do ter. apartamento tipo em si, porque essas dúvidas, a gente falou aqui, quando a gente falou desses empreendimentos de alto padrão, que geralmente esses clientes, eles quebram tudo. Sim. Vai mudar tudo. Você vai vender aquela planta e ele vai falar assim, tá bom, mas eu vou quebrar tudo porque eu quero fazer do meu jeito ainda, que não é nenhuma daquelas 200 opções que a Diálogo já colocou. Sim. Eu quero fazer a 201. A minha planta é a número 201. Então, eu vou chamar um arquiteto realmente para poder fazer isso. E a questão das junções, eu acho super legal porque é sempre uma coisa que a gente vê em todo lançamento, né? Clientes que são tão apaixonados por aquele endereço e ficaram tão apaixonados pelo projeto que eles querem um apartamento maior, né? E a gente acaba sendo... a solução, né? Que acaba sendo dada é juntar dos apartamentos, mas nem sempre as junções ficam Coerentes. Iguais. né? Porque... Isso que você está falando, André, para a gente pro corretor é um baita diferencial, gente. Não é só quebrar paredes, tá tudo ambientado esperando essa modificação. Mas diferente. não é tudo que dá para juntar também, né? Não, mas Só eu pra vou te lembrar. dar um exemplo aqui que a gente tem essa unidade disponível, né, para comercialização. É uma junção de 268 metros. Aí ela se torna uma duplex com 6 vagas de garagem. Então a junção não é só lateral. Pode ser de cima para baixo. Também. Abro o teto e faço uma E escadinha. tem a horizontal também. Posso só criar um adendo no que você falou do cassete? Gente, isso que a Andrea falou é tão vital, porque assim, o cliente que for comprar um Munan Moka, ele vai fazer um trabalho, vai fazer uma intervenção que ele vai poder personalizar do jeito que ele quer. Quando a gente não usa uma máquina dessa de ar-condicionado
high wall que fica na parede. O que quer dizer? Você pode fazer um trabalho muito específico de marcenaria, onde você não vai perder área de móvel por causa de um aparelho desse, porque você pode esconder ele no próprio forro do gesso. E hoje tem cassetes que são menores. Eles têm 15 uma via, centímetros, uma via, 16 E visualmente centímetros. fica muito mais bonito. Então, assim, Esteticamente, faz toda a diferença Faz toda a num diferença. apartamento sofisticado como o que a gente está vendendo. faz né? toda a diferença. Faz toda a diferença. Sabe o que eu percebo, André? Todos esses detalhes que você está falando deixam o Monan Moka muito diferenciado e especial. Você já viu algum pênalti? Ainda não. Tô E falando eu acho que eu não pra vou você. ver. Não tem, você não vai ver. E nesse projeto a gente vai ter também um diálogo personal. Sério? Sim. Eu fiquei com receio de perguntar. Nós vamos ter o diálogo personal. Então, assim, nós vamos montar... vai ser um diálogo personal diferente. Eu só não posso dar spoiler, porque é só no dia do lançamento que vocês vão saber o que vai ter. Puxa vida, não brinca, André. Não posso. Não posso. Eu sei que falta 2 dias, assim, um dia, Deixa né? Ou 2 dias ou um dia. É legal sempre o lançamento com novidades, porque a gente já sabe que o clima do lançamento é aquele clima bem... Euforia. Bem euforia. Euforia, Mas, total. Fala, gente, ainda tem isso aqui, ó. Tem os arquitetos para ajudar aqui nas dúvidas de planta e a gente ainda vai E ter diálogo um personal segredo. é vida. Diálogo eu sou personal. fã disso. Eu sou também realmente fã. Eu também Você sou. sabe que lá na nossa sede a gente está fazendo um espaço que vai ficar maravilhoso para receber os clientes lá, com toda a parte de acabamento, para ele selecionar, para ele escolher o que ele gostaria de ter no apartamento dele. Eduardo Souza Aranha. Não, então, eu fui num dos andares lá que tava vazio. É lá? Vai Vai ser ficar lá. legal. É gigante lá, hein? Você sabe que quando o Marcelo veio aqui, a gente gravou o do auge. Eu dei algumas ideias para ele. Porque, assim, a gente, quando fala no diálogo personal, eu acho que, assim, é de cair o queixo. Mas quando a gente quantifica o quanto esse cliente final vai estar economizando, e quando chegar na negociação, falou, você está falando de preço, mas você está economizando isso. Falei para ele que para muitos tipos de cliente é importante ele ver os números. Sim, e você sabe que a gente tem aqui um projeto para ter uma sala de diálogo personal aqui na Zona Leste, tá? Eu vou falar isso aqui para os corretores. Opa, tá A gente vai ter. Tem que apertar. Porque a diálogo ela é muito forte aqui na Zona Leste. E às vezes para o cliente não é legal ele ir até o Itaim, né? Às vezes ele não quer se deslocar, porque a vida dele toda é aqui na Zona Leste. E querendo ou não, da Zona Leste até o Itaim... É um trânsito. É 1 hora no trânsito. Sim. E às vezes o cliente está muito ocupado. Então a gente vai ajudar o cliente nessa facilidade também, porque a gente sabe que o cliente às vezes quer ver, apesar da gente ter todo um sistema online que ele pode fazer as escolhas do material, do acabamento e tudo mais, as pessoas são muito visuais, né? Por isso que eu falo que nada substitui o atendimento humano. Não. Pois é. Não adianta. E só para construir essa história do personal, eu também sou apaixonado por esses objetos de personalização que se fazem justamente por causa dessas economias que você tem, principalmente de tempo, né? Que para um apartamento deste tamanho, eu já tenho uma boa parte da minha obra pronta. Executada. É muito bom. E não é só tempo, viu, Ricardinho? Custo. Custo e mente. Porque você imagina, se você pega a chave, você tem que contratar um arquiteto. Sim. Aí você vai ter que contratar um engenheiro para ter uma RT. Certo. Aí você vai ter que contratar o pedreiro. Ou então o seu arquiteto vai contratar o pedreiro e ele vai administrar a sua obra. Certo. Mas você sempre vai ter que ser consultado. Então ali você vai virar o quê? Um estresse. Sim. Possivelmente. E você tem porque que ver para ver se está tudo sendo feito do jeito que você pediu. Exato. O negócio do cliente não é obra. A obra é negócio da construtora. Sim. A construtora sabe Era fazer. o que eu ia falar. Assim, Era o que eu ia falar. E uma coisa que acho que ninguém pode esquecer. Tudo isso tem garantia da consultora. Tudo. A partir do momento que você quebrou, você por conta própria foi lá e quebrou, perdeu a garantia. Perdeu a garantia. Perdeu a garantia. Mas Porque quando é a assim- diálogo que faz, fica tudo dentro da garantia. Porque, assim, é muito diferente a própria construtora que construiu fazer essa intervenção, a margem de erro diminui demais. Muito. Porque é muita responsabilidade a gente colocar pessoas na casa de outras pessoas e aí pode ter algum ruído de comunicação, tem muita documentação envolvida. Quando você já passa essa etapa que é tão complicada, não vou falar que é complicada, mas ela é complexa.
você passa para quem fez. Nossa. Mesmo que você tenha a planta técnica, a planta elétrica, você tem a planta dos pontos, você tem a planta dos drenos, tem toda a infraestrutura de ar-condicionado nos empreendimentos, tá? Em todas as unidades também, inclusive na varanda. Vai ter o ponto de ar-condicionado também. Que gostoso. Legal. Também. Fala um pouco mais sobre bacana. isso. A varanda também, ó, piso nivelado. A varanda é pequena, né? Super pequeno. Super Se pequenininha. quiser, pode Conforto tá integrar. fantástico, então. Também vai ter infraestrutura de triturador na cozinha, que isso é algo que está sendo usado muito, porque evita Mais entupimento e mais lixo também, e ajuda muito na sustentabilidade. Vai ter também infraestrutura para toalheiro elétrico, infraestrutura para você colocar uma cortina elétrica. Apaixonante, hein? E tem mais uma coisa. Não, tem mais umas duas coisas que eu quero falar aqui que são legais, Fala mas três. muito legal, mas muito legal. Sabe aquela persiana que você fica lá Sim, puxando? da cordinha. Vai ser entrega automatizada. Olha só. Show de bola. Não é mais uma opção, né? E você sabia que esses dias atrás aí, a Moca ficou uma semana sem luz? Meu Deus, não brinca. Ficou. Não brinca. Uma semana sem luz. Por causa das chuvas. Por causa das chuvas. Só que no Monan, a Moca não vai ficar sem luz. Porque Tem lá gerador. tem gerador full. Aê, caramba, meu. Que diga de passagem, né? Vamos sempre lembrar para todo mundo que é um gerador full. Todo Acabou mundo a quer luz, isso aí. você consegue, sua geladeira continua funcionando. A gente não tá sua falando de uma televisão tomada. Tá Gerador funcionando. full. Vamos traduzir. Vamos traduzir o que é gerador full. Ele vai atender todos os apartamentos, todas as unidades e todas as áreas comuns. O empreendimento continua aceso. Continua aceso. Tudo. A televisão continua assistindo a novela, a internet continua funcionando. Tudo. Não para nada. Não para nada. Isso é bom. Gente, Você gostou? Porra! eu amei. Eu tinha quase. Eu vou te falar uma coisa. Eu tinha falado aqui uma vez que o meu empreendimento predileto era o Moema, porque eu gosto demais do Moema, mas eu acho que eu vou virar vizinho do Rafa. Eu acho que eu vou pro Monamoca. Eu ia falar Acho que uma eu vou pro besteira. Moca. Eu fico em cima, tá? E eu vou te falar. Eu vou tá? ficar na junção, eu prefiro ficar acho que- no apartamento grande. É que assim, aí entra o que o Rafael acabou de falar. Cada dia diálogo se supera mais. Porque assim, quando a gente faz um empreendimento top, assim, a gente fala, nossa, acertamos, empreendimento maravilhoso, apaixonante. A gente fala assim, agora a gente vai ter que se superar. Lógico, é evolução. Nossa. É evolução Os empreendimentos- contínua. Uma vez. E credibilidade também, Uma vez sempre junto. o Aguinaldo falou uma coisa aqui pra gente também, que fica de ensinamento pra todo mundo, né? Que a cada lançamento os empreendimentos evoluem. Não lembro as palavras exatas, porque eu tô péssimo de ficar lembrando, mas a cada empreendimento as coisas vão evoluindo, porque as pesquisas são feitas não só com a equipe de vendas, mas com os clientes, com clientes, o sim. pós-venda, né? Tem também algumas pesquisas. Eu comentei uma vez aqui que eu lembro de uma época que os próprios projetistas, né, faziam pesquisas também de uso do condomínio para ver, não, a gente coloca sauna, por exemplo, um projetista de áreas comuns, né, de paisagismo. Se usa piscina, se não usa piscina, se usa salão de festa, se vale a pena ficar colocando sauna, porque a sauna ninguém utiliza, só dá manutenção. Então, quando você tem um empreendimento que não é, de novo, não é uma questão de bolotário, não é ter aquele tic, 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 tic. Não, é porque realmente é embasado em comportamentos, embasado em necessidades, em desejos das pessoas de ter uma coisa, facilidade. A gente querendo ou não querendo, a gente quer comodidade. Exato. A gente quer comodidade, quer conforto. Mas é exatamente isso. Todas as áreas comuns ali foram pensadas estrategicamente para serem utilizadas de uma forma efetiva. Porque às vezes você vai lá no condomínio, você fala assim, a pessoa, não, eu nunca fui na churrasqueira. Tem um diferencial na churrasqueira. Qual? Tem infraestrutura para churrasqueira a gás. Isso no apartamento. No apartamento. No Pra quem- apartamento. é aquelas É que eu tô churrasqueiras- lembrando aqui, eu tô te Mas contando lógico, tudo. né? É Porque muita tem, coisa. tem cliente que não quer Não, carvão. o carvão, não quer Não, o mas cliente não quer ficar lá limpando carvão. Quem vai limpar quer depois do aquela churrasco? churrasqueira americana de inox, Andréia, grandona. depois da gravação a gente pode sentar e conversar, porque... Você vai querer garantir a sua unidade, né? Eu vou passar aqui no titio Eduardo, vou falar com o titio Gui, vamos dar um jeito aí. Titio quem? O Gui. Gui. Bom. Nossa. Mas você tem a infraestrutura também. E tem outros diferenciais. Na planta de 268 metros, tem uma área de copa na área íntima.
Que é justamente o quê? Pensando num apartamento maior, que aí você tem, digamos, um bebê. Você não precisa ir até a cozinha para pegar um leitinho, pegar um copo de água, pegar um copo de suco. Você ali na sua área íntima, você tem uma área de apoio que vai ser entregue pela construtora com um ponto, com cuba, com a pedra, tudo mais, para dar uma assessoria na sua área íntima. Você não precisa ficar andando que nem um doido lá no apartamento, entendeu? Poxa, legal isso daí. E vou te falar uma coisa que, assim, tentando visualizar as plantas aqui, pelo que eu lembro, a gente não... As plantas, elas também são, independente da tipologia, independente da metragem, elas são bem resolvidas. Você não tem aquelas áreas de corredores desperdiçados, né? Exato. Tipo, nossa, tem para ligar os quartos na área social, a área íntima com a área social, tive que fazer um corretor de 10 metros que não dá pra fazer nada. Você não tem perda. Não tem. Tudo amplo, bem integrado, e uma coisa que eu gostei, que é bem o que vocês estão falando. E isso não é uma exclusividade do apartamento grande. Não, Diga-se de passagem, todas as tipologias. não é um apartamento grande que não tenha... A gente poderia pensar assim, quanto maior, mais perda ele poderia ter. Não é isso. Você tem desde o menor até o grandão uma planta resolvida. É um layout bem funcional. Tem um layout resolvido. E eu posso falar, na Torre Smart Space é o mesmo raciocínio. Sim. Você tem lá um apartamento de 66 metros quadrados, com 3 dormitórios, com infra para ar-condicionado, vaga de garagem. Você não tem mais isso hoje no mercado. 66 metros com 3 dormitórios. Normalmente, 66 metros fazem somente 2. Sim. Então, você vai atender um público muito escasso. Sim. Que é aquele cliente que, de repente, ele precisa de 3 dormes, mas o ticket dele é baixo. Sim. E ele vai conseguir morar bem. Mas a planta de 57? E a planta de 40? Você viu essa planta de 40? Maravilhosa a planta. Chuchuzinhas. Uma graça. Não Então, tem assim, nenhuma planta lá que tem um pênalti. não. Você queria procurar um pênalti? Ainda não achei. Ainda não achou. Eles estão aqui me desafiando. Esses dois aqui, eles estão querendo achar um pênalti. Eu tô tranquilíssima aqui. Eu vou te falar. A gente fica brincando, né? Que eu falei, eu sou arquiteto, coisa e tal. E eu sou chato. Sou chato pra caramba. A gente sempre faz o nosso briefing dos roteiros, dos produtos, e a gente, às vezes, acha alguma coisa e tal. Esse aqui é de babá. Eu tô te falando, olha só, aqui é de babá. essa semana aqui de lançamento, se você tem cliente, olha, corretor, se você tem cliente... Eu queria convidar você por uma coisa, já, assim, a gente tá falando bastante de produto, né, a gente já tá aqui 1h15. Já tá 1h15? Pra você ver. Nossa, não acredito. Ficam longos. Por isso que fica longo. É muita coisa pra gente falar. Mas esse empreendimento é um empreendimento muito completo. E ele o que vende, são os detalhes. Mas são tantos detalhes pensados que se a gente não falar... É uma judiação. Exatamente. É uma judiação, eu também não tem concordo. como. Por isso que eu Aqui, o Rafael até quer garantir a unidade dele aqui agora, já. E é justamente nisso que eu quero entrar, né? Porque acho que a única coisa que a gente não falou nessa história toda, né? A gente falou de projetos bem pincelados aí nas conversas, falamos da tipologia, falamos de área comum, falamos de localização, mas falta a pazinha da cereja do bolo, que Quer saber preço? A parte comercial, que esta semana começa essa comercialização, né? Vamos colocar assim oficialmente. Nós vamos o ser lançamento, vizinho, a gente vai ser vizinho, mas... O que vocês estão preparando pra gente aqui nesse lançamento? Nesse lançamento esperadíssimo, gente, de passagem, porque a gente tá com o Pirata já trabalhando há um tempinho com ele, então a galera está eufórica e tensa, porque a gente está falando de apartamentos que as recompensas vão ser muito gratificantes, né? Sim, vai poder são mudar. condições generosas. São condições generosas, porque a gente está falando de tickets bacanas também, né? Como eu disse lá no começo, é um empreendimento, o maior VGV que a Diálogo já lançou. São 700 milhões de VGV. Faz a conta, gente. 700 milhões, quanto é que dá de comissão? As metas, né, que a gente passou no meeting lá, assim, são fenomenais as metas, né? E são todas metas passíveis de serem batidas. Uma pau de sebo. Não, nenhuma. Tudo meta... Tem até apartamento lá, você viu? Vi. Ganha até um apartamento. Vi, eu vou tentar vender um. Tanta coisa, eu vou até tentar vender um pra ver se eu participo. Andréia, vou te falar. Vou inventar uma apartamento, coisa dinheiro. Nesse meeting que eu fiquei... Eu tava dormindo, tava na minha cama e tava escutando uau! Uau! Do Wagner. Uau! Uau! A gente ficou uma semana com uau na cabeça do Wagner. Mas fala aí, e a condição comercial? Como é que a gente vai... o que o corretor precisa
põe na cabeça dele para assim, trazendo que ele tem que trazer o seu cliente, acho que não deixe para a semana que vem, traga amanhã, traga sexta-feira, traga sábado, domingo, traga o quanto antes. O que ele não pode esquecer? De trazer o cliente. Do comercial, lógico. Mas trazer o cliente. O que a Diálogo vai fazer para a gente fazer o melhor negócio para esse cliente, para esse corretor? Isso aí, as condições comerciais é o nosso segredo, né? Eu sei que quem chegar antes vai ter a melhor oportunidade. Vai escolher? Vai escolher a unidade. Vai ter a pressão do lançamento. Vai ter a pressão do lançamento. Vai ter todo mundo vai lá, ter uma toda a condição diretoria. comercial. Todo mundo Porque o querendo. que é diferente, né? De você comprar no dia do lançamento e você comprar depois. É porque o incorporador tá lá. A gente vai estar lá para olhar para esse cliente, analisar aquela proposta dele com bastante carinho, a gente ajustar as condições comerciais e ficar bom para ambos os lados, E né? não vai mudar nada, né? Pra gente que tá, pra todo mundo aqui que tá vendendo já há 7 meses, 8 meses empreendimentos a Diálogo, não muda nada. Vai ser tem financiamento direto, A tem gente vai ter financiamento financiamento bancário. direto com a construtora, a gente vai ter também o financiamento bancário, também tem quitação período obra. Então, assim, a Diálogo ela tem uma flexibilidade para se adequar à necessidade do cliente ou à estrutura econômica dele. E vou te falar uma coisa, você sabe tanto quanto eu de que uma coisa que a Diálogo gosta é de fazer negócio. Sim. Né? Então, uma coisa que a gente sempre fala quando a gente faz esses Tá na episódios veia. de produto. Tá na veia. Levem o seu cliente para o lançamento. Não deixe para depois. Aproveitem que os incorporadores estão lá, porque o desejo e a vontade de fazer negócio é muito grande, né? Então, para quem nunca participou ainda de um lançamento, né? A gente tem bastante corretor, aquela bagunça, aquela muvuca, ela tem um... Aquele evento, né? Porque é um evento o lançamento. Chegue cedo, leve o seu cliente cedo, garanta sempre as melhores unidades. A gente vai brigar pela sua condição, pela sua proposta. A Andréia vai estar lá, os meninos vão estar lá, porque a intenção é fazer daquele empreendimento um sucesso já nessa semana. Exato. Então, assim, o lançamento ou é na quinta ou é no sábado. Vai ser nesses Eu acho que 2 vai dias. ser amanhã Provavelmente mesmo, na quinta-feira. Eu acho amanhã. que o negócio é amanhã. Se não tiver sendo hoje... Posso falar uma coisa? Se já não estiver acontecendo Se já não hoje, tiver eu não duvido acontecendo. nada. Você que falou de sentimento, eu tô encantado. Eu inicialmente... Você quer que eu reserve já a sua unidade? A gente já vai conversar depois, tá bom? Porque eu tenho que ligar para minha chefe. Mas aí o que isso é acontece? verdade. Isso eu concordo. Que eu queria falar para você. Eu inicialmente, de todos os produtos, desde que começamos o JDcast, eu fiquei apaixonado pelo Bosque, Sim. né? Da Diálogo. Agora, esse aqui é uma questão emotiva, né? Só que uma coisa que me chama muita atenção, você falando com tanta paixão, e isso me deixa muito feliz, porque a gente, movido à paixão, tudo acontece. E o que eu posso dizer para o corretor, né, ouvindo, aprendendo com tanta coisa legal que você falou, que o Ricardinho falou, eu acho assim, corretor, não é só um lançamento, é um marco, é um momento, é um evento que eu acho que, se você quer mudar a sua vida, o momento é esse. Sim. Se você acreditar em tudo que a Andréia falou, em tudo que a gente está comentando para vocês, que a gente tem um corpo, uma unidade de venda, que está todo mundo propício a querer ajudar a fechar essa venda, Sim. não tem por que não fechar. Não só os integrantes da Diálogo, né? Mas o próprio corpo docente, né? Da JD vai lá para isso. Claro. E assim, acho que algo que também é importante a gente ressaltar é que assim, é um empreendimento diferenciado. Ele é um ticket maior, ele é um empreendimento de alto padrão. A gente está falando aí de um apartamento aí de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 6 milhões. Então, às vezes... Aí, o que é importante? Levar o cliente para encantar ele, para emocionar ele, para a gente começar o negócio, né? Então, às vezes, se não vender naquele dia, o corretor não precisa ficar triste. Sim. O que é importante? Ele trazer o cliente, porque aí entra até vocês aí que sabem muito mais que eu, né? E vão atender esse cliente com muita destreza, com muita qualidade, que inclusive nas pesquisas estão sendo super elogiados, tá? Os atendimentos. Todos os atendimentos estão sendo elogiados, o atendimento do corretor fenomenal. Isso mostra o quê? Que vocês estão com uma equipe treinada. Afiadinho. Sim, Parabéns, afiados. Todo mundo disposto para vender lá. Acho que isso é importante a gente ressaltar aqui também a qualidade do atendimento que está acontecendo. Então, o que o corretor tem que fazer? É trazer o cliente. Sim.
Que aí o gerente, o diretor, a gente senta na mesa, a gente vai atender o cliente também, bota o arquiteto, bota a arquiteta, marketing, seja quem for necessário, a gente vai estar com a infraestrutura lá para ajudar a fechar. Muito legal. É isso mesmo. Muito legal. E acho que esse é o melhor recado que a gente pode dar, né? E acho que para fechar essa conversa que foi muito boa. E eu falei que achava que 1 hora era muito, né? Deixa eu ficar aqui, ó, até amanhã Posso falando. falar? Eu estava preocupado com o tempo, mas o tempo não importa. O que importa é o conteúdo, foi leve, foi de uma coisa muito... Ele é muito Foi fofo. sólida, não foi? Gini, ele é muito fofo. Você não quer levar ele? Eu sou emocionada. Leva ele. Ele é muito fofo. Eu vou só vender o apartamento pra ele. Pode, né? Mas coloca no meu nome que eu quero correr o apartamento. Vai ser meu vizinho, pronto. Mas é isso aí, ó. Andréia, obrigado por tanta informação boa. A comunicação, informação. Eu acho que... Eu tenho certeza que os corretores, depois desse episódio, eles vão sair mais confiantes. Eles vão... Se não se apaixonaram, assistindo a gente, com certeza encantou, tá? Eu quero agradecer demais essa oportunidade, né? Eu espero que eu possa contribuir, sim, de alguma forma positiva para os profissionais que estão começando, os que já são velhos de casa, né? Porque, querendo ou não, todo dia a gente aprende. Sim. Todo dia é um aprendizado, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente sabe tudo, mas, na verdade, a gente não sabe nada. Verdade. Então, eu vim aqui hoje conversar com vocês aqui, ó, já fez eu relembrar um monte de coisa que eu falei que eu já posso colocar em outros treinamentos. Então, acho que, assim, é sempre uma evolução contínua, né? Sim. E a Diálogo é isso, né? Então, ela mudou também a forma de pensar, ela vem evoluindo constantemente. Então, tem muita novidade ainda que vai vir. Esse empreendimento já é uma continuidade do que já estava acontecendo, mas agora de uma forma muito mais eficiente e visível, né? Acho que os nossos estandes vêm melhorando, o nosso atendimento, o corpo de vendas da JD e assim por diante. Eu acho que é um trabalho aí de uma equipe unida, coesa, juntos num só propósito. É isso aí. Muito bem. Muito bom. Muito bacana. Muito bom. Muito especial. Muito bacana. Andréia. E assim, pra gente se despedir agora em Grande Cira, a gente queria te dar um presente. Uma lembrança. Nossa, eu já sou emocionada, gente. Membra honorária, né, desse podcast. Você quer sobrar essa Que legal, nossa, obrigada. Essa membro honorária aqui, assim, foi muito... Eu participei, nossa, amei. Deixa na sua mesa. Não pode deixar na minha mesa? Deixa na sua mesinha. Pra deixar na minha mesa, tá? Posso postar no meu Insta? Deixa, eu sou instagramável. Foi no Insta. Sou, e assim, sou blogueirinha. Eu queria eu sou a única blogueirinha lá do comercial, viu? Não, mas eu vejo É verdade. Eu acho bem bacana. E é legal isso. E assim, fazendo só uma parte nisso, é legal porque os nossos corretores também estão começando a ficar blogueirinhos, né? Então a gente tem bastante, e o Monan especificamente ele parece que ele atiçou esse movimento nos corretores. Eu acho que eu nunca vi tanto vídeo de um empreendimento na minha rede, assim, batendo de vários corretores que nem do Monan. As pessoas, realmente estão determinadas a venderem esse empreendimento. Eu acredito que não só pela parte financeira, logicamente, porque a recompensa, acho que no fim é o que todo mundo está buscando, mas por terem comprado a mesma ideia que a gente passou aqui, terem comprado o projeto e terem comprado a possibilidade de que é possível eu fazer um negócio nesse empreendimento. Então, eu queria deixar um recado aqui para todo mundo. Gente, visitem a carteira de vocês. Pessoal do online, fuça bem nos leads aí que vocês têm, não só os do Monan, mas de todos os empreendimentos. Pessoal do salão, visitem as carteiras que vocês têm dos outros empreendimentos na região, dos empreendimentos do Tatuapé e levem esse cliente para lá. Porque esse cliente está sendo impactado não só pela estratégia da Diálogo, mas pela estratégia de vocês, né? Vocês estão cutucando os próprios clientes a virem conhecer o empreendimento. E na hora que esse cliente está tendo esse mesmo contato com esta conversa que a gente está tendo, ele está se encantando ao ponto de ir até lá conhecer. Espero que ele vá acompanhado por vocês e não por livre e espontânea vontade. Porque aí a gente sabe que perder essa venda vai doer. André, obrigado mais uma vez. Obrigada. Para a gente está sendo muito especial. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. A gente já tem uns 30 episódios aí na mão, mas
cada um é muito especial e hoje foi muito especial. Foi muito bacana. Obrigada, Tá viu? bom? Muito obrigada mesmo. Eu tô emocionada. Obrigada. isso aí. A gente também tá, eu também tô tô. cada vez mais emocionado com você. É isso E aí. pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio do nosso JDcast. JDcast. Valeu por acompanhar a gente, curta, compartilha, transmite essa mensagem para todos os seus amigos de equipe. Nos vemos no fim de semana nesse lançamento, porque eu tenho certeza que você vai vender não uma, 2, 3 unidades lá no empreendimento. Capricha, Certo? corretor, que isso aqui é de vocês e vamos mandar muito bem. Bora pro lançamento, gente. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Tchau.